verdade, eu sou muito agradecido aos comentários em bom número feitos no último programa, na verdade o primeiro dessa semana, na terça-feira, Fé e Luta, também pelos likes, também pela assistência, pelo número de visualizações bastante alto e pelos compartilhamentos. Me deparei com muita alegria em vários grupos do WhatsApp com trechos daquele vídeo. Isto é maravilhoso, gostei muito. E peço que vocês continuem com este mesmo gesto de solidariedade, além de verificar aqui o Pix, que se fica aqui embaixo, e na medida das possibilidades de vocês, as contribuições de vocês também são muito bem-vindas. Ajudam, vocês não imaginam quanto, ajudam muito a gente nesse trabalho que é difícil de fazer. Imaginem vocês eu editando esses vídeos com a limitação visual que vivo. E é muito difícil, mas eu faço isso com o maior prazer, ainda que de vez em quando escape uma coisa ou outra que eu não gostaria, mas faz parte do esforço e faz parte também da limitação que se vive nesse momento. E preciso muito de colírios, muito de atendimento médico, continuo carecendo desses recursos. Além do trabalho mesmo aqui, né, que volta e meia preciso comprar equipamentos e tal. Então, a ajuda de vocês é muito especial. Não é para luxo, não é para exibicionismo. Isto encontraremos em outros canais e outras igrejas e tal. Aqui nem é por igreja, aqui é um trabalho cidadão que eu faço. E aqui não tem isso. Pelo contrário, tem um combate desse tipo de coisa. Bom, nesse final da semana passada, e eu comentei isso também como finalização do vídeo Fé e Luta, mas começo este nosso encontro, essa nossa conversa, ponto com Dom, exatamente por esse ponto. Pela convocação que os movimentos sociais, entre eles sindicatos, centrais, sindicais, associações de moradores, movimentos comunitários, partidos políticos, como PT, PCdoB, PSOL e outros que se somarão nesta associação e junção de forças para mobilizar o povo brasileiro no dia 23, que será um sábado, dia 23 de março, contra o fascismo que tem no fascínora, no picareta, no miliciano Jair Bolsonaro, uma representatividade, porque ele passou pela presidência da República, antes pelo Congresso Nacional, e ainda tem um certo poder de mobilização. A princípio eu achei que isso não seria um programa, não seria exatamente uma plataforma que nutrisse uma agenda capaz de mobilizar o povo brasileiro. Depois, à medida que entrei nos debates, que li os artigos, que percebi várias análises, me sinto completamente convencido de que isto é agenda altamente mobilizadora. E não somente isto, é uma agenda necessária. Nós precisamos enfrentar esse grandioso problema, essa monstruosidade que se representa na família Bolsonaro. E não só na família, mas nos grupos de apoio, nos chamados bolsonaristas, nos vários segmentos, tanto nos bagrinhos que eu falei, aqueles peixes pequenos,
que estão sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal e presos na Papuda, e outros cumprindo pena com tornozeleiras eletrônicas e tal, mas é preciso mesmo enfrentar essa turma. E agora que começou uma nova etapa chamada Lesa Pátria pela Polícia Federal, buscando agora os peixes maiores. Talvez ainda não sejam os tubarões, mas os peixes maiores que precisam ser amealhados, precisam ser trazidos para o barco da justiça, precisam ser escamados. Nós temos que pegar esses tubarões, temos que pegar. E a Polícia Federal começou e já pegou gente dona de redes de supermercado de Goiás no entorno de Brasília. Olha só que vergonha isso! Gente que lida sobretudo com alimentos, com o comércio de alimentos, com o mercado de alimentos, fazendo a barbaridade do apoio ao fascismo, ao apoio àquelas coisas que fizeram, aquelas tagarelices que fizeram na frente dos quartéis com um suporte de alguns militares traidores da pátria, que também já são encontrados e trazidos como peixes maiores para serem escamados aqui pela justiça. Bom, então, justificado isso, vimos o que aconteceu do outro lado. Bolsonaro, que fez uma convocação como se ele tivesse poder de convocar alguém. Não é presidente, é inelegível, é investigado pela polícia, pela justiça. A soma de crimes cometidos é espantosamente grande. Tinha ele para convocar alguém, a não ser os iguais a ele. Então, o seu Jair Bolsonaro, que pensava reunir 700 mil pessoas, e aí um ato falho dele, de toda a gente dele, falou em 700 mil pessoas que foi o mesmo número de pessoas contaminadas e mortas no Brasil, se esse número não for subnotificado. 700 mil pessoas praticamente Bolsonaro matou no Brasil. E ele queria reunir 700 mil pessoas. E nem mesmo este número ele reuniu. 185 mil que, segundo algumas avaliações, não são poucas pessoas. É muita gente. O barulho foi erguido no Brasil. Então, esse movimento precisa acontecer. Esta nossa luta, esta mobilização com milhões de pessoas nas ruas, precisa acontecer. Por que precisa acontecer? Porque Bolsonaro reuniu 185 mil? Porque Bolsonaro, como guri assustado, atrás da porta, o que ele faz nas calças? Assim está Bolsonaro, como guri atrás da porta, louco de medo de levar uma surra, no caso aqui, ser condenado, preso e punido severamente, pediu arrego. Como o guri pede para a mamãezinha, ele pediu anistia. Anistia que eu chamo aqui de uma chupeta. E argumentou. Isso é impressionante. Argumentou. Com base, certo, no grande teólogo, isso que ironia de minha parte, viu? Um grande biblista, talvez um grande pastor, como o seu André Valadão, como outros que o acompanharam e que agora ficaram um pouco fora, inclusive o apóstolo César Augusto, aqui de Goiânia, que vivia ali xeretando, né? Esse está sempre junto com quem pode lhe dar mais dinheiro, o seu Jair Bolsonaro,
talvez com base nesses conselhos espirituais, pediu anistia. O que quer dizer perdão? Chegou a falar em passar uma borracha, ele quer só uma borracha, em cima, ele não disse de quê, mas evidentemente que em termos de anistia, a anistia é somente para criminoso. Claro, não com alta periculosidade, como é o caso do seu Jair Bolsonaro e a sua turma. Então, ele ouviu uma resposta, a mais qualificada, a mais ouvida em todo mundo, a mais respeitada planetariamente, que foi dada pelo presidente Lula, que disse para ele, e mais, antes de falar na resposta do presidente Lula, o seu Jair Bolsonaro, com aquela cara de guri atrás da porta, naquele estado, com as calças sujas, chegou a dizer que o Congresso era o ente para produzir, como pediu o outro golpista, o outro fascista, que ocupa o cargo de senador da República, foi vice-presidente dele, seu Hamilton Mourão, que tem lá uma PL, né, uma PL no Senado para para anistiar os bagrinhos, anistiar os golpistas, os terroristas, e certamente anistiar Jair Bolsonaro. Então o seu Jair Bolsonaro fez referência a isto e disse que o Congresso é o ente para isso, mas que vindo do Executivo será bem-vindo, será bem recebido. Apelou para o presidente Lula, é claro. E o presidente Lula respondeu. O presidente Lula disse que ele quer uma anistia para perdoar todas as bobagens que fez durante o governo dele. Que quer uma anistia para que os 700 mortos por Covid, de quem ele debochou, de quem ele fez chacota, a quem ele imitou em brincadeiras, na mesa do Palácio da Alvorada, numa das lives sujas das que ele fez. Ele quer que esqueça tudo isso, passe uma borracha, anistia. Ele quer que esqueçam tudo o que fizeram no dia 8 de janeiro de 2023. Esqueçam os atentados ao Brasil, a sua pálida democracia. Ele quer que esqueçam aquilo que só não aconteceu por um acaso. Porque do ponto de vista objetivo, material, composição da arma, a bomba que estouraria no aeroporto Juscelino Kubitschek, o aeroporto internacional, que mataria muita gente, centenas, milhares de pessoas em Brasília. Ele quer que esqueçam aquilo, dê anistia para os bandidos e para ele. Ele quer que esqueça que no dia 12 de dezembro invadiram a Polícia Federal em Brasília, na tentativa de impedir a diplomação do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin. E de todos os outros que foram diplomados e as outras pessoas eleitas. E ele quer que esqueçam que comparsas dele ameaçaram o presidente desse país, continuam ameaçando em plenas redes sociais. Ele quer que esqueça. Ele quer anistia, portanto esquecimento, borracha passada por cima, que a mamãezinha República lhe dê uma borracha, ou passe ela mesma através dos seus órgãos de aplicação borracheira,
sobre agora esta aliança entre o fascismo, do qual participa Bolsonaro, não sei em que nível, mas participa, todas as provas são evidentes, com o sionismo do seu Benjamin Netanyahu, o genocida de Israel, que mata o povo palestino. Ele quer que esqueçam isso. Ele quer que esqueçamos das crianças, 18 mil crianças assassinadas. Ele quer que esqueçam a destruição dos hospitais. Há tantas bombas e bombardeios, gente aleijada, gente decepada, gente morta, sem o direito de hospitalização, com o apoio de Jair Bolsonaro, que sacudiu a bandeira sionista de Israel no ato dele no dia 25. Ele quer que esqueçamos desta associação do fascismo, do qual ele participa no Brasil, com o sionismo, deste genocida, desse criminoso de guerra chamado Benjamin Netanyahu e todo o seu governo. Não é só ele. Então se justifica assim, porque pedir a prisão, a punição, a investigação que se apresse, acabe, seja julgado Jair Bolsonaro e severamente punido com prisão fechada e por muitos anos, é parte de uma agenda, sim, que deve mobilizar o Brasil. Porque Jair Bolsonaro, além de todas essas barbaridades que eu enumerei, que se refrescam em nossa memória, ele traz na testa e naquela falsa facada na barriga dele, escrito golpe. E aos golpes desse país ele se associa a todos, principalmente a partir do dia 1º de abril de 1964, com aquilo que setores das Forças Armadas, juntamente com setores empresariais e civis, fizeram contra o Brasil. Aquilo é fascismo, aquilo é golpe de Estado, aquilo é destruição do país. O golpe de 2016, com o voto justificado de Jair Bolsonaro a favor do torturador, criminoso, bandido, Brilhante Usta. Ali se consagra a índole criminosa, sangrenta, desse que precisa enfrentar a severidade do judiciário brasileiro. Jair Bolsonaro se associa ao golpe de Estado que derrubou uma presidenta eleita pelo povo brasileiro. Tinha problema, sim, mas não é com golpe que se resolve o problema, chamando isso de impeachment, quando não foi impeachment, foi golpe. Colocando no governo um traidor com todo um amplo espectro de traidores, todos que foram para o governo, se colocaram no campo da traição ao país. Bolsonaro apoiou isso, se juntou a isso. E, finalmente, com tudo isso que eu enumerei, Bolsonaro é não só um símbolo alusivo ao golpe, mas golpista por todos reconhecerem no judiciário que ele estava por detrás da organização do golpe que não funcionou no dia 8, não funcionou antes, mas que ele queria dar contra o Brasil e mataria muita gente que já se encontravam, muitas pessoas que já se encontraram na lista para serem assassinadas, porque eles tinham um equipamento trazido de Israel, oferecido pelo sionismo, de espionagem. Eles tinham mais de 30 mil pessoas para matar, a começar por autoridades do judiciário em Brasília. Então, é perigoso, sim.
É ruim para o Brasil, sim. É mal para o povo brasileiro, sim. É uma ameaça permanente ao avanço democrático desse país, sim. É uma ameaça permanente a esse país como uma república que se afirma no mundo com grandes contribuições encaminhadas pelo governo Lula, sim. É uma ameaça permanente. Não só pelo bando de bois e vacas que se reúnem atrás dele, mas pelas articulações internacionais com o sionismo e com o fascismo. Precisa ser enfrentado. Ah, mas tem o judiciário que está aí e tal. Ah, mas tem o Congresso Nacional. Ah, meus amigos e minhas amigas, o Congresso Nacional atual é, sobretudo, golpista. A grande maioria só não fez golpe contra o presidente Lula agora, quando, inclusive, elaborou um projeto de aprovação na Câmara dos Deputados de impeachment contra o presidente Lula. Este Congresso é exatamente a toca dos ratos golpistas. Não dá para esperar por Congresso Nacional, com quem o presidente Lula tem que se desgastar muito, desgastar o governo dele, em vez de governar, em vez de canalizar energia para o desenvolvimento desse país, para a salvação dos pobres, salvação da saúde, salvação da educação, salvação do desenvolvimento desse país. Tem que se gastar conversando com esse Congresso de golpistas. Então não dá para esperar. Não dá para esperar que o presidente Lula perca com o seu governo a energia, a articulação, os vínculos com o país, se desgaste. E aí sim venha um golpe. É preciso que o povo brasileiro se mobilize e se antecipe a um golpe gigantesco que eles querem dar ainda no país. Também, como eu começava a dizer, não dá para esperar pelo judiciário. O judiciário, nesse momento, cumpre o seu papel. Isso mesmo. O Tribunal Superior Eleitoral, com o ministro Alexandre de Moraes e também ministro Supremo, cumpre o seu papel. É isso mesmo, tem que investigar os crimes eleitorais. Tem que investigar os crimes dados contra o país. Tem que investigar e tem que punir, tem que prender. Tá certo. Mas não esqueçamos que isso pode ter prazo de validade. O remédio dentro das instituições geralmente tem prazo de validade, geralmente é fraco. Geralmente se esboroa, alguém abre a tampa e ele se vai. Não nos esquecendo que, historicamente, o Supremo Tribunal Federal, com todo o judiciário dali para baixo, foi conservador e é conservador. É reacionário. É composto da matéria do golpe. Não nos esqueçamos que, durante o governo Getúlio, esse Supremo Tribunal Federal aprovou a deportação depois da morte de Olga Benário Prestes. Numa atitude nazista, numa atitude fascista, numa atitude inimiga. Não nos esqueçamos que, durante a ditadura militar, esse Congresso, esse Supremo agiu ao lado da ditadura. Nada fez contra a ditadura, nunca denunciou nada contra a ditadura, nunca reconheceu os porões de tortura, de morte e desaparecimentos no Brasil. Não nos esqueçamos que, com o golpe de 2016, esse judiciário se calou. Esse Supremo fechou a boca. Um que é ministro hoje, furioso, ministro que nos ajuda, estava nas ruas contra a democracia, contra o povo e contra a presidenta Dilma. Se credenciou para ser ministro desse Supremo Tribunal Federal a partir das badernas da direita e do fascismo nas ruas do Brasil. Não nos esqueçamos de que, até por
por suposto constitucional, o Supremo Tribunal Federal presidiu as sessões de cassação da presidenta Dilma sem nada dizer que aquilo era inaceitável. Sem nada sinalizar que aquilo era para o mal do Brasil. Esse mesmo Supremo que aí está. Porque institucionalmente não dá para desemendar. Não, tais pessoas eram assim dentro do Supremo. Outras pessoas não são mais assim como as outras eram. Não são assim agora que estão por cima. Muitos do que hoje pedem perdão ao presidente Lula se calaram quando tudo se fechou para que ele fosse preso. Golpearam o país, os ministros e ministras desse Supremo golpearam o país. Agora é preciso que entremos no reforço dado pela justiça brasileira em favor deste levantamento, desta investigação, das punições, das prisões que acontecerão em favor do Brasil. Para que quem quiser golpear, seja através do Judiciário, seja através do Congresso, seja através das Forças Armadas, pense muito antes de golpear se o povo for para as ruas e segurar o nosso país. É por isso que temos que nos mobilizar. É por isso que isto é agenda para mobilização. É por isso que isto é razão extremamente motivadora para que o povo ocupe as ruas. As ruas são fundamentais para o nosso povo. As ruas são fundamentais para o Brasil. As ruas são fundamentais para a defesa do nosso país ameaçado. Ou serão fundamentais para carregarmos os caixões dos mortos pelos criminosos, pelos fascistas, pelos bandidos. É isso, para isso que eles querem ocupar as ruas. É preciso que nós as ocupemos, nós como povo, nós como massas populares, nós como trabalhadores e trabalhadoras, nós como cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras apaixonados por este país. Ocupemos as ruas para defendê-lo, para protegê-lo, para fortalecer o antídoto da justiça aqui, para fortalecermos o antídoto da paz nesse país. Está longe ainda de respirar esse ambiente de paz. Isto é profético e revolucionário.